received word of a strange invention. What it can do will amaze. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu co-apresentador, João Santos. E eu sou o co-apresentador, Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje contamos com a presença do economista Carlos Eugênio da Costa. Carlos é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e atualmente professor associado da Escola de Economia da FGV Rio, a IPGE. Tem uma série de trabalhos publicados em importantes jornais de economia, como Journal of Political Economy, Journal of Public Economics, entre outros. Sua principal área de interesse é setor público e economia da família. Carlos, uma das coisas que chamou a atenção da gente na sua trajetória é que antes de você se tornar professor, você trabalhou no setor público, mais especificamente no Tesouro Nacional. Como foi essa transição de carreira do setor público para a vida acadêmica, estritamente como professor? Assim, minha trajetória não é muito usual para quem está na academia. Na verdade, eu nunca pensei em ser acadêmico. Eu estudei em Brasília, moro em Brasília, sou filho de político. Meu pai foi para Brasília em 1979, foi eleito em 78, deputado federal, foi para Brasília em 79, então vivi de 1979, fiz todo parte do ensino fundamental, ensino médio e a faculdade em Brasília. Em Brasília, o que se faz é virar funcionário público. Então, assim que eu me formei em economia, eu fiz concurso público e virei funcionário público. Só que o tempo inteiro eu tinha essa intenção de estudar mais. Não é por nada. Eu queria ser um economista melhor. Essa era a minha única intenção. Não tinha planos de carreira associados a isso. Só queria ser um bom economista. Esse era meu grande sonho. Então, eu tinha plano de fazer mestrado. E eu conheci muita gente que era ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, que tinha essa coisa, a mítica do Mário Henrique Simonsen. Então, meu plano era fazer mestrado na Fundação Getúlio Vargas. E quem sabe, um dia, até um doutorado na Universidade de Chicago. Quando eu fazia a faculdade, esse era o meu grande sonho. Mas não por nenhum interesse acadêmico. Era puramente essa ideia de aprender economia, de poder conversar com os economistas que eu achava que eram os grandes economistas do país. Então, eu terminei estava terminando a graduação em economia e houve greve na UNB. Por conta disso, eu não pude fazer Ampec. Aí apareceu um concurso público. Fiz o concurso público, passei, e aí era um funcionário público, um emprego que parecia legal, que era trabalhar na área da dívida pública, administração da dívida pública. E então eu falei, eu não vou largar esse emprego. Então tinha que ganhar estabilidade, estava há alguns anos no governo, para ter estabilidade, para poder depois pedir uma licença. Aí eu fiz isso, trabalhei por um tempo, foi divertido, posso depois, se quiser, dar alguns detalhes das coisas divertidas que eu fiz entre a graduação e o mestrado. E aí, quando eu estava quando eu já tinha passado o período que eu precisava para ter estabilidade, eu fui fazer Ampec. E aí para não ficar completamente enferrujado, eu pegava matemática, as matérias de matemática na UNB bem cedo, de 8 às 10 da manhã eu pegava uma matéria, ia trabalhava, então no ano do Ampec eu ia trabalhava de 10 até 7 da noite, 7 da noite ia fazer um cursinho preparatório para Ampec, chegava em casa e começava a estudar. Então essa era a minha rotina, então não tinha muita vida, não. Tirando, teve um período no meio da preparação para Ampec, que um amigo meu me chamou para fazer um curso de mergulho em Brasília, que é uma coisa meio esquisita, mas foi interessante. A gente fez um curso de mergulho e aí o batismo foi em Angra. Então eu tirei 2 semanas de estudo no Ampec para fazer mergulho em vez de fazer preparação para Ampec. Mas aí depois fiz Ampec, aí entrei na fundação. E aí depois fui fazer o doutorado em Chicago, fiz o doutorado lá, voltei para o Tesouro Nacional, e aí eu trabalhava na administração de dívida pública e a gente estava preparando um sistema de
a administração de risco da dívida. E o Marco Bonomo, que hoje está no INSPER, mas na época estava na Fundação, era um dos consultores que estava ajudando a gente a desenvolver o sistema. E aí a gente interagiu muito, né, nesse negócio. O Bonomo falou, pô, você é um cara que gosta tanto de academia, você não tem interesse em voltar para a academia? E aí ele falou de uma vaga, de um fly-out. Eu fui lá, fiz um fly-out para a Fundação, e aí larguei, depois já tinha passado para ser consultor da Câmara dos Deputados. E aí o pessoal, tá maluco? Pô, fica todo mundo em Brasília aqui estudando que nem um louco para ser consultor, melhor emprego público do país e tal. E aí, mas, assim, no fundo, eu tinha medo naquela época de me aposentar aos 30 anos de idade, né? Chegasse a virar um. Então foi um pouco isso. E aí o resto, depois eu fui gostando cada vez mais. Então, foi meio por acidente que eu fui parar na academia. Não foi algo que eu planejei, não. Mas fiquei feliz pra caramba. Estou feliz com a minha esposa. Bom, e como você descreveria a evolução da academia de economia nos últimos anos? O que é presente hoje que não existia quando você ingressou na profissão? E existe na sua percepção uma tendência sendo seguida para o futuro ou ainda não existe nada certo? Bom, a última parte da pergunta é mais fácil, né? Não existe nada certo. Certamente não sabe, né? E eu acho que houve acho que várias mudanças desde a minha época até para agora. Eu acho que, fundamentalmente, a profissão, o empirismo se tornou muito mais forte na profissão, no seguinte sentido: a gente tem hoje uma disponibilidade de dados e uma capacidade de processá-los que não tem paralelo com o que a gente tinha quando eu estudei. Eu acho que na minha área teve um artigo que foi bastante importante, uma coleção de artigos. Começa, acho que um artigo do Emanuel Saez em 2001, que está publicado em 2001, e que era que ele pegava o modelo de Mirrlees, que é um modelo mais temos o principal modelo sobre tributação de renda, e ele derivava todo o modelo do Mirrlees, usando só perturbações e elasticidade. A derivação em si não tem nada de muito sofisticado, não. E, inclusive, já havia precedente. O próprio já tinha feito isso no passado. Tinha mais gente, já fez nos anos 80, já tinha alguns. Havia algumas pessoas. A novidade ali era a ênfase em levar para os dados aquele modelo. Porque até aquele momento era um modelo muito teórico, havia calibrações, o próprio Mirrlees, um negócio fenomenal. Em 1971, o Mirrlees já tinha implementado numericamente um modelo, que é algo inacreditável para o padrão dos computadores da época. Mas ele já havia feito isso. A grande novidade do que o Saez fez, e que o Piketty, esses caras fizeram, foi de fato dizer, olha, essas são as estatísticas que a gente precisa achar para, de fato, transformar isso em algo operacional. Você poder chegar para alguém um policymaker, né, e dizer, ó, tá aqui, é isso que você deve fazer, é isso que deve ser a alíquota. Então, tornou muito mais. E a partir daí, toda a ideia de estatística suficiente, foi lá para o modelo, por exemplo, modelos dinâmicos de seguro-desemprego. Você chegar e dizer, ó, vem cá, quais são as estatísticas que eu preciso olhar para calcular a estrutura ótima do seguro-desemprego? A gente tem boa teoria, mas como é que a gente operacionaliza? Às vezes vai dizer para os gestores, olha, está aqui o que você deve fazer. Então, eu acho que em várias áreas da economia, a conexão com os dados ficou muito mais forte. Hoje em dia é muito difícil escrever um artigo que tenha só, eu tenho esses resultados bonitinhos aqui de sei lá, fórmula de tributação, sei lá o que quer que seja, e sem levar para os dados. Óbvio, ainda continua tendo toda a área de teoria pura e tudo, mas a maioria da profissão tem ido para algo mais diretamente conectado com os dados. Há sempre a necessidade de você quantificar as coisas sobre as quais você está fazendo afirmações. Então, esse é um lado.
Tem um outro lado que eu acho que é importante. Acho que está se tornando muito mais colaborativa a profissão. Então, você trabalha em grupos cada vez maiores, laboratórios. A gente está hoje com uma coisa parecida com laboratório. Coisa que era comum em biologia, em química. Você tem hoje um dos principais economistas da geração mais jovem, aí, o Raj Chetty, que essencialmente ele tem um laboratório gigantesco, com não sei quantos arrays e tal, trabalhando com quantidade absurda de dados e produzindo muita informação. Tá? Eu acho que esse é um outro aspecto importante. Então, o economista moderno ele acaba tendo um pouco precisa ter um pouco de qualidade empresarial, ser capaz de negociar dados, ser capaz de organizar equipes. Então, essas coisas são novas e eu acho que isso é algo que não vai desaparecer. Até porque, se alguma coisa, eu acho que as bases de dados são cada vez maiores. Tá? Então, acho que isso é uma mudança bastante grande que teve e que acho que veio para ficar. Não estou querendo prever o futuro, porque, como é que eles caras, prognóstico só depois do jogo, né? Então, brincadeira à parte, não dá para dizer para onde vai, mas eu acho que isso é um pedaço da profissão que não sei se já atingiu, digamos, a escala toda que é capaz de atingir. Então, acho que seria. E com o aumento da disponibilidade de dados, imagino que não só se cria oportunidade de testar modelos já existentes, né, como se criem novos insights para a criação de novos modelos teóricos também. Né? Na sua experiência, você observa um crescimento de novas teorias surgindo com base em insights provenientes desses novos dados? Existe algo nesse sentido? Eu acho que sim, eu acho que muita coisa, mesmo os artigos teóricos, quando você lê hoje em dia, as pessoas procuram, de fato, olhar para digamos, evidências que estão, sempre foi verdade, né? Escreve a teoria de uma maneira inspirada em coisas que se observam, mas era muito coisa anedotal, né? Era muito anedotal, desculpa, estou usando um anglicismo aqui. Era uma coisa muito uma observação casual, né? Você não tinha de fato a quantificação daqueles fenômenos para você dizer, não, isso aqui é realmente relevante, está aqui nos dados, e isso é importante, a gente entender por que isso está acontecendo. Então, você olha, por exemplo, vou dar um exemplo de, por exemplo, salário mínimo, né? O efeito do salário mínimo sobre emprego, esse tipo de coisa, eu acho que os novos modelos são muito inspirados por aqueles resultados do David. Começou com o David Card, vem cá, a gente não observa aquela resposta de desemprego que antigamente a gente achava que ia estar nos dados, e o que será que está por trás disso? Então, e isso tem estimulado, por exemplo, o pessoal de macro a escrever modelos que consigam acomodar um pouco melhor a evidência empírica ligada à forma como a gente observa emprego variar com salário mínimo, mas isso vem muito dos microdados, né? Não veio... Então, sim, sem dúvida, eu acho que tanto teoria... não sei se teoria pura tanto, mas quando a gente fala, por exemplo, dos modelos macros, né, que tem bastante teoria aplicada, né, eu acho que muitos dos modelos estão sendo escritos com base para tentar, de alguma maneira, lidar com a evidência que tem surgido aí com essas grandes bases de dados que a gente tem. E, inclusive, hoje, artigos de macro, de um modo geral, você vai virar um macroeconomista, é bom saber muita microeconometria. Hoje em dia é muito difícil alguém trabalhar em macros sem também ser capaz de trabalhar com as bases de dados micro. Então, certo. Carlos, você se identifica como um macroeconomista e um teórico da área de finanças públicas. Você podia explicar para a gente, para os ouvintes,
Quais são os seus principais interesses dentro dessas áreas? Deixa eu começar. Na verdade, eu sou, na verdade, um economista do setor público, né? Essa é a minha área, e teórico também. Então, no fundo, eu faço teoria aplicada. Eu olho quase todo artigo que eu escrevo é normativo, é uma preocupação normativa, é olhar para determinado aspecto da sociedade e tentar dizer, olha, como é que é uma política para fazer, dada essa situação social, como é que eu faço a melhor política para tentar melhorar a vida das pessoas. Então sempre o meu viés é esse. Como é que a macroeconomia surgiu? Por que eu também coloco esse aspecto macro? Quando eu estava fazendo doutorado, tinha um colega de turma, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida, que é o Ivan Vernin, hoje é professor lá do MIT. A gente, num verão, né, acho que entre o nosso terceiro e quarto ano, a gente começou a pensar sobre um problema. Começou havia um artigo do Casey Mulligan com Xavier Salles Martins, em que eles tentavam entender política monetária ótima a partir de um problema de tributação da moeda, né? E aí a gente pensou, mas há outras maneiras de pensar que não seja um problema de Ramsey. A gente pode pensar nesse problema como um problema de Merlis, que a gente pode incorporar heterogeneidade das pessoas. E aí o que a gente fez? A gente trouxe o modelo de Merlis para a macroeconomia, com essa preocupação de entender a política monetária ótima a partir dessa perspectiva. Não, vou entender a política monetária como uma tributação sobre a moeda. Era mais ou menos essa história. Logo em seguida, eu acho que o Ivan um dia me perguntou, vem cá, tem alguma diferença de resultados de perigo moral e resultados de seleção por exemplo, para a tributação de bens, né, tributação conjunta, né, bens e renda? E aí a gente começou a explorar esse problema. E quando a gente estava explorando esse problema, a gente percebeu que foi meio que um golpe de sorte. A gente esbarrou num artigo sobre que era os autores, eram o Firuz Gavari e o Kramer Gavari. Estou fugindo o primeiro nome do Helmut Kramer e Firuz Gavari. Kramer lá de Toulouse, o Gavari de Urbana-Champaign, em que eles olhavam para um problema de tributação e eles definiam um negócio que eles chamavam de pre-committed goods. Eram bens para os quais você tinha que tomar a decisão de consumo antes de uma determinada incerteza ser realizada. E a gente começou a pensar nessa modelagem e tal, e comparando modelos de seleção com modelos de perigo moral. A gente disse, olha, a principal forma de pre-commitment que existe é a própria passagem do tempo. Então, você toma decisões e as coisas vão acontecendo. Então, a gente começou a escrever um modelo dinâmico em que você tomava decisões e no caso, no modelo de Mises, sua produtividade vai sendo revelada ao longo do tempo. E a gente fez um paralelo com um artigo do Rodson, da década de 85, e no fundo a gente estava dizendo, olha, isso vai surgir daqui uma equação de Euler inversa e tal. Então, esses artigos estavam nos primórdios do que depois se tornou a nova economia dinâmica do setor público, que era exatamente olhar para políticas públicas que envolviam dinâmica a partir de uma lógica de desenho de mecanismo. Óbvio, a questão de partir do modelo de Mises, mas se você voltar, já havia coisas que fez. Acho que um bom exemplo é o artigo de seguro-desemprego do Oppenheim e do Nicolini, que já havia essa preocupação. E havia os artigos do Atkinson e do Lucas, do Green, de seguro ao longo do tempo. Todas essas coisas já havia essa visão. Eu acho que a novidade aqui foi a gente pegar isso dentro de finanças públicas e dizer, está aqui, essa conexão com o Mirrlees, meio que juntar um pouquinho
o que estava sendo feito como algo na macro, mas meio desconectada de políticas públicas na macro, conectar com finanças públicas. Então, foi um pouco a nossa contribuição. Então, essa é minha inserção, aí que eu começo a trabalhar com modelos mais macro. E depois disso, não. Depois disso, eu fiz alguns trabalhos, comecei a fazer trabalhos quantitativos, porque em alguns momentos os modelos ficam muito difíceis de você realmente dar uma resposta teórica fechada. E aí, em vez disso, ajuda a pegar um pouco dessas ideias da área e fazer as perguntas usando modelos quantitativos. Então tenho muito trabalho, principalmente com o Marcelo Santos, lá do INSPER, que é meu coautor, muito trabalho aí. Então, acho que é mais ou menos isso, né, meu... obviamente tem uma outra área que tem me interessado bastante, que é a economia das famílias, tá? Que, no fundo, quase todos nós, em algum momento, abrimos o Mascolão na vida da gente, né? Então, você abre o livro do Mascolão e você vê os agentes no Mascolão, que são household, olha para a parte de equilíbrio geral, que é a parte mais forte do livro, né? E você, inclusive, eles são indexados por H, de household. E há um problema aqui, que household, se for uma pessoa só, nenhum problema. O household é uma pessoa household. Mas a grande maioria dos households tem mais de um tomador de decisão. Tá? Ainda, acho que 2/3 da população adulta, ou algo assim, vive como casal, né? Como tomadores de decisão conjunto. Né? Então, e quando a gente... e há vários problemas em a gente tratar uma família de 2 tomadores de decisão como se fosse uma pessoa. Tá? Há uma razão, primeiro, que a evidência mostra que casais não satisfazem simetria e negatividade sendo definida da matriz lésbica, ou seja, não são racionais. Né? E mesmo que fossem, ainda tem um outro problema. Continua sendo 2 pessoas. E do ponto de vista do individualismo metodológico, a gente não quer saber desse agregado, quer saber de cada pessoa. Tá? Eu vou dar uma definição, talvez uma motivação menos conceitual, menos acadêmica para essa preocupação, que é baseado numa história que eu vi numa apresentação recente do Keporri, que é a seguinte: tem um artigo que fala sobre 1 milhão de mulheres missing women, essa expressão em inglês. Né? O que são essas missing indianas? Né? O que são essas missing women? São mulheres que estão mortas, morreram, e que a gente sabe que a pobreza mata, tá certo? Então dá para prever a morte das pessoas causada pela pobreza. Mas essas mulheres, a pobreza do domicílio delas não é suficiente para explicar o fato de elas terem morrido. Mas por que não é capaz de explicar? Porque a gente parte do pressuposto que os recursos dentro de uma família são divididos de forma igual. Tá? E ignoramos, por exemplo, que isso não pode ser verdade. Então, artigos que foram escritos depois mostram que quando a gente leva a sério a perda de poder de barganha que essas mulheres têm depois que elas passam da idade fértil, você consegue explicar a pobreza da mulher, apesar de ela não viver num domicílio tão pobre. Então, você pensa na importância desse troço, né? Que gente que está morrendo e a gente não consegue entender porque está morrendo porque a gente não abriu a caixa preta da família. Então, eu acho que é uma questão bastante importante e a minha tentativa de contribuir para essa área é trazer a teoria de tributação, esse tipo de visão do domicílio para dentro de teoria de tributação ótima. Porque hoje em dia, enquanto a gente tem políticos como Bolsa Família, que entregam dinheiro para a mulher, ou seja, reconhecendo a importância dessas questões de barganha, a teoria não está lá. Tá certo? Então, a minha ideia é ter
desenvolver uma teoria que seja capaz de acomodar esses fenômenos para que justifique essas características de programas como Bolsa Família, oportunidades, esse tipo de coisa, e ver quais são as consequências para as outras políticas, para a tributação ótima, para esse tipo de coisa. Então, essa é um pouco uma agenda que eu estou muito empolgado ainda, apesar de estar sofrendo para convencer a academia de que a forma como a gente aborda é interessante. Certo. É uma das coisas que você acabou falando aqui na entrevista sobre tributação ótima. E isso é uma das grandes questões das finanças públicas, mas o que é uma tributação ótima e o que é uma tributação não ótima, né? Então, como que a gente pensa esses problemas e que essa teoria de tributação ótima pode nos ajudar a pensar mecanismos de tributação? Então a teoria de tributação ótima começa com o Frank Ramsey, que é um matemático absolutamente gênio, que morreu com 27 anos. Né? Ele não era guitarrista de rock, nem baterista, mas os bateristas morreram mais velhos. Não era, mas morreu aos 27 também. Mas deu contribuições espetaculares tanto para a matemática quanto para a economia. Né? A gente já viu o modelo Ramsey Cass-Cookman, é ele, Ramsey, e ele fez isso na década de 20, né? Isso é 40 anos antes do Cass-Cookman. Ele escreveu um artigo sobre tributação ótima. E a pergunta, né? A pergunta começa por uma coisa meio óbvia, que é a seguinte: quando você tenta tributar as pessoas, quase sempre quando o Estado quer extrair recursos da população para prover bens públicos, tem os objetivos dele, e ele precisa extrair esses recursos. Por outro lado, quando o Estado procura fazer isso, ele procura fazer de uma maneira que cause o mínimo de distorção possível. Tá? O que o Ramsey fez foi supor que o Estado não podia tributar simplesmente de uma forma lump sum, ou seja, simplesmente chegar lá, você paga 100 e acabou. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho por que isso é razoável de a gente pensar. Não é porque ele supôs simplesmente que isso era impossível. E aí o Estado tributava os bens, e ele pensou, qual é a melhor maneira de fazer isso? Então, a teoria de tributação surge daí. Surge dessa coisa de que, olha, eu preciso extrair recursos da sociedade, e para extrair recursos da sociedade, eu vou causar, para cada real que eu tiro da sociedade, eu vou causar uma perda de utilidade que é superior a R$1. Tributação ótima é o seguinte: qual o menor custo adicional que eu preciso impor na sociedade para tirar esse R$1? Tá? Então, esse é todo o começo da história de tributação ótima. Deu Mirrlees em 1971. Havia um problema sério nessa tributação, que é o seguinte: você tem uma maneira óbvia de tributar. Que chega você tem um agente representativo, você chega para o cara, você me dá o dinheiro, acabou. Tá? Me dá 1.000 cocos, né? Sei lá, eu preciso de 1.000 cocos, me dá 1.000 cocos, acabou. Por que eu tenho que tributar? Você não, X% disso? Não, eu quero 1.000 cocos e pronto. Mas o que o Ramsey, no fundo, está fazendo era usando essa proibição como uma proxy para uma coisa que é mais séria, que a gente está pensando o tempo todo, que é a questão da equidade. Tá certo? Eu posso chegar para todo mundo e fazer uma poll tax, e aí não é distorcível. Tá? Então, se eu chegar e dizer o seguinte: olha, todo brasileiro vai pagar R$500 por mês de imposto. Beleza. Agora, é um sistema extremamente injusto. Na verdade, vai ter gente que não vai ter nem os R$500 para pagar. Mas imagina que, sei lá, o Jorge Paulo Lema vai pagar R$500 e o sujeito que ganha salário vai pagar R$500. Então, não é justo. Como é que a gente tenta compensar gerar algo mais justo? A gente acaba tendo que tributar coisas que são, digamos, e que as pessoas são passíveis de mudar. Então, um exemplo clássico dessa história foi quando, na Inglaterra, resolveram tributar como proxy da riqueza, eles passaram a usar o número de janelas que cada casa tinha.
E a gente, pô, mas por que o número de janelas? Por que você não foi lá, entrou na casa? Porque outras formas de calcular a riqueza, você tem que entrar na casa da pessoa. Contar a janela não é invasivo. Então, eles contavam o número de janelas da casa e com proxy de riqueza, para que o sacrifício feito por cada pessoa para sustentar o Estado fosse distribuído de uma maneira mais equitativa. Mas olha o que essa tentativa de gerar algo equitativo fez. Várias pessoas começaram a tampar, cimentar as suas janelas. Resultado, piorou a vida dessas pessoas, elas passaram a viver em casas escuras e não melhorou a arrecadação do governo. Então, o problema de tributação ótima, grosso modo, é essa ideia de arranjar uma forma de gerar uma tributação equitativa causando um mínimo de distorção, tá? O mínimo do que chama do peso morto, ou seja, o excesso de perda de utilidade relativo à arrecadação do governo, tá? Ou seja, o excesso de casas. Uma outra história boa, que eu acho que eu contei na aula já, a roupa do ABBA, né? Aquele conjunto musical ABBA, que todo mundo gosta, do Mamma Mia e tal. Eles usavam aquelas roupas um tanto extravagantes, né? E a explicação é que a roupa de trabalho você pode deduzir do imposto. Mas para caracterizar uma roupa como sendo roupa de trabalho, a roupa tem que ser ridícula o suficiente para você não andar por aí pela rua vestido com ela. Então são coisas desse tipo que uma tributação ótima procura evitar. Dito isso, há algo que é a teoria que a gente precisa avançar. Então, uma área de pesquisa interessante para quem quiser pensar é o seguinte: a teoria de tributação ótima que a gente usa, a teoria, a parte que avançou muito, ela abstrai de muita coisa que é prática, não é importante. É importante na prática. Por exemplo, teoria de tributação ótima não consegue explicar por que o VAT é um imposto tão bom. Porque a teoria de tributação vai dizer, imposto sobre consumo, imposto sobre consumo. Ponto. O VAT ele é melhor do que o imposto final sobre o consumo por causa do sistema de reportagem, né? Em cada etapa da cadeia, o sujeito declara e o sujeito da etapa seguinte tem incentivo para fiscalizá-lo, porque vai deduzir do imposto dele. Isso não está na teoria de tributação ótima. Tem que ser incorporado. Porque hoje, quando eu acompanhando o debate de reforma tributária, eu vejo que o pessoal da Receita Federal, o pessoal de teoria, não fala a mesma língua. Porque a teoria abstrai de coisas que são as coisas que o cara que está na Receita Federal acha que são as coisas de primeira ordem, e o cara da Receita Federal não está na cabeça as coisas que nós, de teoria de tributação ótima, consideramos de primeira ordem importante. Então, há um caminho importante a avançar aí, do ponto de vista de trazer a teoria mais de perto, mais próxima da prática. Certo. Uma das questões tributárias que a gente tem visto nos últimos meses, principalmente nesse ano, com o aumento do preço do petróleo, é a tributação de preço de combustíveis e defesa de subsídio para preços de combustíveis. Como que você pensa essa dinâmica e como a teoria pode ajudar a gente a tentar pensar mecanismos mais eficientes de atacar esse tipo de problema? Eu acho, a primeira coisa que eu acho que é importante aqui é o seguinte: a teoria de tributação ótima, ela dá princípios gerais de tributação. Então, uma das coisas que eu sempre perguntar, está certo o governo em subsidiar, reduzir imposto? Eu vi a resposta: eu não tenho a menor ideia. Mas eu não tenho a menor ideia não é porque eu não saiba conceitualmente dizer, olha, o que é importante, o que eu precisaria saber para poder dar uma resposta. Então, no que a teoria pode nos ajudar? A teoria pode nos servir de guia para dizer quais são as coisas que a gente precisa aprender para poder dar uma resposta a esse problema. Então, por exemplo, você pode pegar um modelo, e aí vamos para a parte da riqueza de dados que a gente tem hoje,
você pode modelar uma economia e usar isso, né, calcular o equilíbrio geral e tentar fazer essas contas de qual o impacto sobre a economia como um todo e você reduzir o imposto. Tá? Então, dá para fazer isso sem nenhum problema. Acho que seria uma boa maneira de fazer. Assim, evitar um pouco a politização desse negócio é sempre importante. Né? É importante a gente... assim, em ano eleitoral, qualquer mexida em qualquer coisa, as pessoas vão dizer que é eleitoreiro, ou se nada é feito, vão dizer que é insensibilidade. Assim, minha visão é nós, acadêmicos, temos que manter a nossa honestidade intelectual e responder do jeito que a gente... primeiro, dar resposta honesta, assim, sabe? E a nossa resposta sempre será dado todas as limitações, todas essas hipóteses que eu estou fazendo, meu melhor número é esse. Tem aqui robustez, que isso pode variar de tanto a tanto. Isso é o melhor que a gente vai fazer. Tá? Isso pode ser usado para dizer que a gente não sabe de nada, que seja. A verdade é que o melhor que a gente vai poder dizer, olha, está aqui um número razoável, está aqui a robustez, está aqui esse é o número que eu confio mais, está aqui um pouco o intervalo, mas se o cara disser, não acredito nesse número, acredito mais nesse número, tá? Qual é a sua hipótese, qual é a hipótese do meu modelo que você gostaria de relaxar e qual a consequência de relaxar essa hipótese? Caso contrário, meu número é o melhor que eu tenho. Então, é isso. Não, acho que pode sim ajudar. Certo. Entrando já agora nos seus trabalhos, você tem um trabalho com coautores que se chama On Joint Taxation of Household Earnings, que você utiliza você usa como base o modelo clássico de Michels para tratar as ações da família e como a estrutura familiar pode ser pensada para tratar a tributação. Você falou um pouquinho isso quando você falou sobre a economia da família. E quando a gente pensa em taxação, o que é pensar a família como estrutura separada e não como um indivíduo? Pode nos ajudar a gente pensar um pouco mais essas questões de tributação. Perfeito, não, ótimo. Na verdade, essa agenda, eu acho que é o que eu estou querendo mais, talvez, levar adiante no desenho, teoria de tributação ótima, levar a sério o fato de que a família é composta de mais de um indivíduo. E a distribuição de recursos dentro da família, ela pode ser influenciada pela política pública. Então, como eu disse, essa ideia do Bolsa Família, do Progresso, de entregar o dinheiro na mão da mulher, isso vem de uma noção de que quando o dinheiro cai no orçamento da família, a forma como ele vai ser usado depende de quem recebe o dinheiro. Tá? Então, o que a gente procura formalizar são duas coisas que eu procuro formalizar nesses artigos. Uma, o fato de que a gente precisa, de fato, na hora que a gente leva a sério que há desigualdade dentro da família, isso já é suficiente para a gente mudar um pouquinho as prescrições de política pública. Em certo sentido, a gente pode não gostar da forma da relação de poder dentro da família. A gente, como sociedade, pode achar que aquela estrutura de poder dentro da família e que isso tem um papel, porque na hora que a gente vai avaliar as decisões da família, a gente já não pode mais se guiar simplesmente por preferência revelada. Né? Eu falei aqui que não necessariamente a família se comporta de forma racional. Quando ela não se comporta de forma racional, preferência revelada é um péssimo guia, mas mesmo quando ela se comporta de forma racional, ou seja, satisfazendo todos os axiomas de preferência revelada, a sociedade não precisa estar de acordo com o tipo de decisão. Então, digamos que
a família está comprando muita cachaça, tá certo? E você pode dizer, mas peraí, por que ela está comprando muita cachaça com aquele dinheiro? Pode ser simplesmente porque é um homem que tem muito poder na família e ele, digamos, está comprando pouco leite para as crianças, tá? Aliás, isso é uma evidência que motivou muito dessa literatura. Infelizmente, falando muito mal de nós, homens brasileiros, infelizmente essa evidência é encontrada no Brasil, né? No artigo do Duncan Thomas. Então, isso muda as prescrições. A outra coisa é que políticas que a gente chama de que não parecem tão óbvias, mas, por exemplo, num dos artigos meu com o Lucas Lima, que agora foi contratado pela PUC recentemente, começa em 2023, né? A gente olha para a questão de como que um dos resultados mais importantes de tributação ótima, que é o princípio da taxação, deixa de valer quando a gente modela, quando a gente escreve um modelo em que a gente acomoda essas relações de poder que justificam Bolsa Família, esse tipo de coisa. Não Bolsa Família, mas essa estrutura de entregar o dinheiro para a mulher que esses programas têm. Então, a gente está, acho que o artigo que a gente está tentando mostrar como é que se faz, como é que a gente estende o modelo da família, o máximo que a gente pode para ainda ser capaz de fazer desenho de mecanismo, sem também tornar o modelo específico demais para que qualquer coisinha que a gente mexer nele, ou seja, a gente quer um modelo que seja razoavelmente robusto, mas que seja específico o suficiente para a gente ser capaz de fazer desenho de mecanismo e ter respostas concretas. Então é isso que a gente está tentando fazer. Parece muito técnico, mas a motivação é muito muito pé no chão. São essas missing women, é o Bolsa Família, são essas coisas que acontecem dentro da família que a gente acha que são super importantes na prática. Professor, você falou sobre essa parte da motivação, de como a mulher tem menor poder de decisão de famílias. Como fica a situação das crianças nessa situação? Como vocês modelam indivíduos que consomem, mas têm muito pequeno ou até zero poder de decisão dentro do household? Você quer a resposta? A gente modela, de modo geral, a gente modela filho como um bem público. Ok. Então, quer dizer, no fundo, pais consomem filhos como um bem público, né? E aí surge uma questão filosófica espetacular, né? Que é o seguinte: como é que a gente pensa nesse negócio? Então, os pais têm um grau de altruísmo com relação aos filhos, né? Então, casais, famílias, né? Eles olham para as crianças e são altruístas com relação às crianças, tá? E então várias das decisões que a família toma têm a ver com esse grau de altruísmo. A criança a gente supõe que não tem poder nenhum de decisão. Na maior parte dos modelos. Há modelos em que você tem Becker tem um trabalho fenomenal sobre um resultado chamado Rotten Kid Theorem, que é exatamente quando as crianças têm poder tomam decisões, né? Tem um pai que coordena um pouco. Mas a gente, quer dizer, nos modelos que eu, em geral, eu trabalho, eu suponho que a criança entra como não é um tomador de decisão, o bem-estar da criança, ele afeta diretamente os pais, deriva o bem-estar da utilidade da criança. Mas tem um problema aqui, porque apesar de os pais terem um altruísmo com relação às crianças, quando a gente pensa na prática, se você resolver o problema, vários desses modelos, vocês estão acostumados em macro a motivar vida infinita com modelos dinásticos, né?
Você lembra do Barro Becker, em que o pai se preocupa com a quantidade do filho com o filho dele, e aí você conecta a questão toda de dinastia. E aí o que a gente faz, o que era comum fazer, o que ainda é comum fazer? A gente olha para o problema de maximização de utilidade do planejador, quando vai resolver o problema de maximização de bem-estar da sociedade, usa a utilidade da primeira geração. E aí a utilidade do filho entra porque a utilidade do filho afeta a do pai. Mas se você pensar bem, quando você faz isso, você está dando peso zero para o filho. Porque o filho só está contando porque ele entra na utilidade do pai. Pô, vem cá, essa sociedade se preocupa com as crianças. Aí o que acontece? A gente começa a dizer o seguinte, opa, então os pais estão investindo nos filhos menos do que a sociedade gostaria. A gente está se preocupando com o meio ambiente menos do que deveria. E por aí vai. Né? Então, botar peso nos filhos muda. É como se você dissesse, você precisa de um imposto pigouviano para induzir os pais a serem ainda mais altruístas com relação aos filhos. Então, filho entra, é importante, dizendo de outra maneira, quando a gente olha só para o altruísmo dos pais, a gente está olhando para um ponto na fronteira de Pareto em que a gente atribui utilidade zero para as crianças. Qualquer coisa que envolva dar peso às crianças envolve um subsídio pigouviano ao altruísmo dos pais. Tem um lado que uma consequência importante é o seguinte: isso também significa subsidiar herança. Inclusive, tem um artigo espetacular do Ivan Vernin com o Emanuel Fari, que eles mostram que, no ótimo, você deve subsidiar a herança de forma progressiva. Ou seja, você subsidia a herança, mas subsidia muito mais a herança dos mais pobres. Né? Então, incentivar. O que a sociedade já faz um pouco, diga-se de passagem. Porque quando você coloca, digamos, uma escola pública que custa mais do que uma pessoa pobre estaria disposta a pagar de educação, né? Isso, no fundo, é um subsídio à geração futura. Ou seja, quando eu falo em subsídio à herança, não precisa pensar no subsídio estrito, não. Há várias formas de subsidiar a herança. Uma delas é dando uma educação pública de uma qualidade acima da willingness to pay. Certo. Indo agora para o último artigo que a gente vai comentar aqui, você tem um trabalho junto com o Marcelo Santos sobre tributação progressiva, que se chama Progressive Consumption Taxes, que você utiliza um modelo dinâmico para pensar a tributação. Uma das coisas que eu aprendi com você é que dinâmica importa quando a gente pensa em tributação. O que você acha, quais são as vantagens que a gente tem quando a gente pensa um modelo dinâmico para pensar a tributação e tributação progressiva em comparação ao modelo estático? Obviamente, toda vez que a gente bota dinâmica, fica mais difícil. Né? Então, essa é a razão que a gente evita, muitas vezes, colocar dinâmica, que complica bastante. Então, sempre que a gente puder fazer o ponto, puder prescindir da dinâmica, é melhor. Né? Porque é melhor. Porque a gente só complica o modelo quando essa complicação é essencial. E, nesse caso, é essencial. Aliás, outra coisa que eu também, das aulas de finanças públicas, né, que eu gosto de polemizar, não sei se você lembra, mas eu gosto de polemizar algumas coisas. Uma delas quando eu fazia faculdade, em 1900 não sei quanto, né? Eu lembro que era comum dizer que imposto sobre... é quase um chavão, assim. Imposto sobre consumo é regressivo porque o pobre consome toda a sua renda e o rico não consome toda a sua renda, logo ele incide mais fortemente sobre o pobre.
E aí as pessoas fazem isso e olham para cross-section e mostram isso. Eu digo, o que o rico faz com o dinheiro dele? Ele joga fora? É o tio Patinhas, né? Bota numa caixa e fica nadando no dinheiro? Não, ele poupa. Mas se ele poupa, quer dizer que num outro momento no tempo, ele ou os descendentes dele vão consumir mais do que ganham. Nesse momento, ele vai pagar muito mais imposto. Então, quando você olhar para o valor presente, se ninguém é tio Patinha, as pessoas, todo mundo consome exatamente o que ganha. Então, ou seja, esse argumento, eu não estou dizendo que não seja, que não haja, que o imposto do consumo não seja, mas o argumento em si, olhar para a cross-section e dizer que isso é verdade, não, isso não é um bom ponto. Há um outro aspecto, porém, assim, que aí é bastante verdadeiro do porquê que imposto de renda, de um modo geral, é progressivo. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga em termos de percentuais, como porcentagem da sua renda. E no imposto do consumo isso não é verdade. Tá? Se você escreve um modelo estático, não tem nenhum problema. Eu posso pegar toda aquela progressividade, tirar do consumo, da renda e botar no consumo, e nada muda no modelo. Então, gera o primeiro mesmo conjunto orçamentário. Então, a questão da progressividade do consumo, eu não vou falar aqui da questão prática, por enquanto. Tá? Depois me lembra de eu só lembrar esse aspecto. Mas quando você olha para a dinâmica, aí qual era o nosso interesse em colocar a dinâmica? Um imposto quando você olha para a produtividade das pessoas ela varia ao longo do ciclo de vida. Vocês entram no mercado, produtividade baixa, vai subindo, vai pico lá pelos 40 e poucos, 50 anos, e depois começa a cair. Né? Então, esse é o perfil básico de produtividade ao longo do ciclo de vida das pessoas. O que o imposto progressivo faz? O imposto progressivo diz o seguinte: no momento que você é mais produtivo, é o momento que você é mais taxado. Então, o que você faz? Você substitui trabalho no momento em que você é mais produtivo por trabalho nos momentos em que você é menos produtivo, o que é bastante ineficiente. Certo? O que a gente propõe? E se a gente, em vez disso, colocar progressividade no consumo? Tá? Agora, a alocação de trabalho ao longo do ciclo de vida fica ótimo. E eu não perco de transferir renda para quem mais precisa. Ou seja, na hora que você está consumindo pouco, eu subsidio o seu consumo. Então, a ideia é a seguinte: imagina que você chegasse para todo mundo, olha, não tem mais imposto de renda progressivo, todo mundo, né? E agora todo mundo paga um imposto sobre o consumo de, sei lá, 20%, mas acontece o seguinte: no final do mês, se você chegar, quanto foi que você gastou? Você diz, eu gastei 1.000. Então, gastou 1.000, pagou 200 de imposto, o governo chega, está aqui os 200 de volta. Tá certo? Aí você chega e diz, você gastou quanto? Gastei 5.000. 5.000, pagou 1.000 de imposto, aí, sei lá, está aqui, sei lá, 300 só de volta. Então, você gerou essa progressividade. E isso permite, de alguma maneira, você gerar mais eficiência no sistema tributário sem sacrificar tanta equidade do consumo. Então, o bacana nesse artigo que a gente descobre é o seguinte: quando você olha para todos os indicadores tradicionais de desigualdade de renda, desigualdade de riqueza, todos pioram no ótimo que a gente calcula. Quando você olha para a desigualdade no consumo, que é o que dá bem-estar para as pessoas, ela despenca. Então, o Gini de renda sobe, o Gini de riqueza sobe e o Gini de consumo despenca. Então, o que a gente, além de ter um ganho de produtividade gigantesco, então o que a gente consegue é gerar um enorme ganho de bem-estar para a sociedade com esse sistema tributário. Agora, isso só é possível, toda a história é a respeito da alocação intertemporal do trabalho. Então, não dá para fazer isso sem
tem dinâmica. Mas, se eu mantiver um modelo estático, tributação progressiva no consumo, tributação progressiva da renda, são absolutamente equivalentes. Então, a gente não ganha nada com isso. Ou seja, a pergunta requer um modelo dinâmico. A dinâmica não está lá porque é mais geral. Não é isso. É porque a pergunta requer a dinâmica. Então, acho que é isso. Bom, professor, sobre essa questão, eu fiquei um pouco curioso para entender como seria feito, como poderia ser aplicado esse sistema de tributação progressiva sobre o consumo, né? Porque tem um problema que é difícil a gente saber quantas pessoas consomem. Não é tão fácil medir isso, né? Como é que existem alternativas? Existe alguma proxy que possa ser usada para medir isso? Tá, ótima pergunta. Aliás, você tem razão, porque a primeira submissão nossa foi rejeitada. Porque os caras falaram, isso não tem... tem aplicação prática. Agora a gente está com uma revisão, teve um revised submit, acho que exatamente porque a gente avançou um pouco mais em responder essa sua pergunta. Então, você já está fazendo um bom trabalho de parecerista. Por incrível que pareça, a motivação do artigo surgiu quando eu estava lendo um blog e o John Cochrane comentava essa história, dizendo, hoje a gente tem tecnologia, por que a gente não faz isso e tal? E aí o que ele propunha era algo parecido com isso que eu falei agora. As pessoas vão lá, e lembra que agora você mudou o incentivo, né? Porque agora as pessoas têm incentivo em pedir a nota, porque você vai receber de volta. Então, muda um pouco as coisas de incentivos, mas talvez não seja bastante. Tem questão de arbitragem, então uma série de coisas que a gente discute no artigo, mas que eu não tenho o diabo sempre está nos detalhes, né? A gente precisaria, de fato, tentar implementar, pensar direitinho, e com calma aquilo que eu falei que falta a teoria de tributação ótima, que é pensar, né, nos aspectos institucionais da arrecadação, né, quem reporta, o incentivo de reportar, fiscalização, tudo. Esse aspecto a gente não olhou muito. Mas a gente fez uma coisa interessante. Olha, vamos tentar com o proxy a gente usar a variação, porque consumo é a diferença entre o que você ganha e você ganhou uma determinada quantidade de dinheiro ao longo do ano, e você tinha uma riqueza quando você entrou no ano, você terminou o ano com determinada riqueza. A diferença entre o que você ganhou, aqui incluído renda do trabalho e renda do capital, quando você pega a variação da sua riqueza e deduz dela tudo que você ganhou, sobra o consumo. Certo? Então, o sistema que a gente propõe, então, vamos fazer assim, a gente tributa o consumo, tributa a renda total do cara, renda do trabalho e renda do capital. Isso é uma coisa isso não é novidade nenhuma. Isso aqui já há várias pessoas que sugerem isso ao longo do tempo. Nossa novidade é fazer isso de forma progressiva. É você tributar toda a renda do sujeito, trabalho e capital, a mesma alíquota, mas deduzir tudo o que for investimento, tudo que for. Então, essa é a ideia. E isso é o equivalente a tributar o consumo. É fácil? Não vai ter incentivo à manipulação e tudo. Como eu disse, o que a gente precisa, se a gente for transformar isso, de fato, em uma prescrição de política pública, a gente vai precisar entrar nessas discussões, e aí envolve trazer gente de Receita Federal, de pessoas que entendam bastante bem do processo arrecadatório em si, esse tipo de coisa. Tá? Mas o que é interessante, eu acho que talvez a razão porque eu acho que eu fiquei muito empolgado com foi a magnitude dos ganhos que a gente achou. Os ganhos que a gente tem, assim, são muito maiores que quaisquer outras reformas que eu tenho visto aí as pessoas discutindo. Então, isso nos motiva a tentar atacar os problemas práticos de implementação. Então, mas você pegou exatamente
ponto nevrálgico aqui. De fato, essa é a grande dificuldade. É como é que você operacionaliza esse imposto progressivo de consumo. A gente coloca ideias no artigo, mas, na prática, os pareceres dessa vez não pediram mais nada para esse negócio. Mas eu acho que é algo que eu pretendo fazer no futuro, é tentar mergulhar um pouco mais na prática, o que a gente precisa, quais são as coisas que a gente precisa entender melhor para dizer, isso aqui vale tentar mesmo na prática, tentar implementar. Tá bom, professor, muito obrigado por conversar com a gente. Ficando por aqui, a gente costuma deixar esse espaço final para você deixar uma mensagem para os ouvintes e também suas redes sociais, alguma coisa assim que você quiser divulgar, fica à vontade. Tá joia. Eu quero agradecer, é bom, foi ótimo revê-lo, né? O Marcos eu estava vendo com mais frequência, né? Mas foi bom revê-lo no tempo que eu não te via. Vocês me conhecem, eu gosto muito de economia e ciência econômica. E eu acho que a gente está vivendo um momento delicado no mundo. Eu acho que o Obama, eu não sei se ele cunhou a frase, mas ele diz o seguinte, que a maior crise que a gente vive hoje é o que ele chamou de a crise epistêmica, que é a gente tem um critério de definir o que é verdade e o que não é verdade. Tá? E o que a gente aprende, que eu queria que cada uma das pessoas que estão estudando, mesmo que não virem acadêmicos, levar muito a sério isso, que é essa visão do que é verdade. Verdade não é algo que está... na verdade, a busca de... A gente tem que concordar num processo de definir o que é verdade. Não é que a gente não precisa concordar com o que é verdade, mas a gente precisa concordar com o processo do que determina o que é verdade e o que não é verdade. E o processo científico faz isso. O processo, né, a gente aprende que a verdade é transitória, aprende que sempre dar ao outro a chance de confrontar ideias, a nunca atacar o outro, atacar a ideia e nunca atacar o outro, a fazer sempre de maneira cordial. Há uma série de regras do jogo que eu acho que são importantes. Tá? Isso é importante na ciência, é importante, por exemplo, no jornalismo. Checar a verdade, conferir 500 vezes, ver se acho que isso é o que a gente precisa fazer. E a gente faz ciência social, a gente está falando de coisas, sempre de assuntos que são extremamente sensíveis. A gente está falando sobre políticas que afetam minorias, políticas que afetam... São coisas muito delicadas. E a gente tem que fazer isso com honestidade científica. A gente tem que ser capaz de não de concordar com a maneira de... e não é chegar aí cada um do seu lado, não. Você pensa de um jeito... Não, isso não é razoável. Razoável é a gente procurar consenso através de um método. Mesmo que a gente não chegue a um consenso, mas sempre buscar um consenso. E fundamentalmente, concordar com o método. Concordar com a forma de definir o que é verdade e o que não é verdade. Tá? Então, a gente tem uma profissão muito bonita, mas a gente precisa o tempo inteiro estar defendendo isso. São valores que a gente precisa estar sempre defendendo. Então, acho que a mensagem final é um pouco melancólica, no sentido que é um pouco preocupante você olhar a quantidade de essa crise epistêmica que o Obama se referiu, mas eu acho que nós estamos na melhor posição possível para tentar lutar para superar essa crise. Então, acho que aquela mensagem de alguém que vê na nossa profissão a grande chance de ajudar a sociedade. O Esquina das Ideias tem 2 episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações.
Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em @EDIPodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.